Está tudo bem? Glória a Deus. A gente hoje tem uns bebezinhos aí, mas não se distraiam, eles são muito bonitinhos. Mas a palavra de Deus é que dá vida. E a palavra de Deus é que realmente nos transforma. Nós estamos a começar um novo tema esta semana, para este mês, que vai durar o mês de outubro e até o mês de novembro, na realidade, porque nós temos muito e muito para falar. Não sei se vocês sabem que em outubro, no dia 31, se comemora o dia da Reforma Protestante. Quem é que sabe disso? Normalmente a gente sabe do Halloween, mas muito antes do Halloween, na realidade, comemorava-se o dia em que Martinho Lutero ele colocou as 95 teses contra a Igreja Católica da época. Ele foi o culminar, digamos assim, de muitos e muitas pessoas durante o século XIV, XV, XVI, que se levantaram contra aquilo que estava a acontecer, contra o ambiente religioso da época. E foi algo que trouxe uma reforma total na Europa. E então é chamada a Reforma Protestante. Eu não gosto tanto desse nome porque gera algo como se fosse de discórdia. Eu prefiro a Reforma Cristã, porque na realidade eles não fizeram mais do que trazer a palavra de Deus para as pessoas. O que eles viram, vários e vários antes de Martinho Lutero, eu não vou dar muito sobre isso, porque a história é muito longa, mas antes de Martinho Lutero, já vários homens, padres, tinham-se levantado contra os ensinamentos da Igreja Católica. Quando eles liam a Bíblia, eles viam que aquilo que estava a ser ensinado, que aquilo que estava a ser dado, que aquilo que as pessoas faziam ia contra os ensinamentos de Deus. E então houve realmente uma reforma que começou algo muito grande e que hoje em dia nós conhecemos como as igrejas protestantes, não é? Igrejas luteranas que vieram de Martinho Lutero, igrejas metodistas e outras igrejas que realmente nasceram deste movimento, que começou muitos anos antes, mas que culminou, digamos assim, com o Martinho Lutero. Só para dar aqui uma pequena introdução, na altura, a Igreja Católica ela controlava tanto o mundo religioso como o mundo político da época. O Papa e os padres, eles controlavam reis e rainhas e eles controlavam não só a parte religiosa, mas muito mais a parte política. Eles tinham um grande poder e eles realmente havia uma autoridade suprema de Roma. Por isso que é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque realmente o centro estava em Roma e eles controlavam a Europa toda. E isto não era difícil deles fazerem, porque a maior parte das pessoas era inculta. E muitos dos padres mesmo, eles nunca liam a Bíblia. A Bíblia não era acessível para o homem comum. E mesmo padres, eles às vezes ensinavam tudo aquilo que era-lhes ensinado por outros padres, pelos bispos, pelos sacerdotes da época, que era-lhes ensinado e eles passavam às pessoas. Então havia um controle muito grande, político e religioso. As coisas começaram a mudar, houve aristocrata, John Wycliffe, não consigo dizer. Ele foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele era um aristocrata inglês e ele traduziu a Bíblia para o inglês. Isto fez um impacto muito grande, porque deu acesso a que mais pessoas entendessem o que a Bíblia falava. E depois houve, em 1445, o surgimento da imprensa. O que quer dizer que começou extratos da Bíblia e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia.
primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. E então começou a dar acesso a que mais e mais pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. E quando eles começavam a confrontar aquilo que lhes era ensinado com aquilo que eles liam, eles começaram a ver que havia uma discrepância muito grande. Então, na altura, Martinho Lutero, ele escreveu 95 teses. Martinho Lutero, ele era um padre. Ele era um padre da Igreja Católica. Ao estudar Romanos, ele viu que muita coisa que estava a ser ensinado ia contra a palavra de Deus e ele resolveu escrever essas 95 teses. Lógico que ele foi perseguido, tentaram-no matar, tudo isso, uma história muito longa. Se vocês se interessarem, há muitos livros, há filmes e tudo isso que vocês podem pesquisar mais. Mas depois isto deu... O resultado de tudo isto é o que nós hoje chamamos as 5 solas. Vocês já ouviram falar das 5 solas? Se não, vocês vão ouvir. É muito importante nós sabermos isso. Muito importante. E nós já vamos dizer o porquê de ser tão importante. E quais são as 5 solas? Eu vou só dar um pouquinho... Sola quer dizer somente, só, em latim, não é? Temos a sola gratia, somente pela graça, sola fide, somente pela fé, sola scriptura, somente pelas escrituras, sola Christo, somente por Cristo, sola Dio glória, glória a Deus, somente. E quando nós olhamos para aqui, nós pensamos assim, tem a sua lógica, não é? É isto que nós queremos hoje em dia como cristãos. Só que isto foi completamente revolucionário na época. E sabem uma coisa, conforme eu estava a estudar isto, eu vi que isto também é revolucionário hoje. E é muito importante nós nos lembrarmos disto. Sola gracia quer dizer que é somente pela graça. Nós somos salvos pela graça somente. Isto ia contra as indulgências da altura. Eu depois vou falar um pouquinho mais sobre isso. Somente pela fé, não pelas obras. Nós não ganhamos a nossa salvação pelas obras. Nada de que nós façamos é bom o suficiente para nós irmos para o céu. Por isso é que Jesus teve que vir. Somente pelas Escrituras. Esta aqui é algo que debateu muito contra os líderes religiosos e ainda agora também. Porquê? O que está aqui a dizer é que nós só podemos crer na Bíblia, somente na Bíblia e nada mais que a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, total palavra de Deus, completa palavra de Deus. Na altura, a palavra do Papa era igual à palavra das Escrituras. Tudo aquilo que ele dizia era acrescentado ou retirado. Tudo aquilo que ele aprovava era aprovado. Tudo aquilo que ele modificava era modificado. E aí nós temos alguém a dizer, não, as Escrituras são imutáveis. É a palavra de Deus, não pode ser acrescentada e não pode ser retirada. Somente Cristo há salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isto vai também contra muitos ensinamentos em que mostram que nós podemos rezar a santos, a Maria salva e outros ensinamentos tais. E nós, voltando para as Escrituras, nós vemos que Jesus é o único que nos pode salvar. E só a Deus a glória. Só a Deus a glória. Nós não podemos dar glória a mais ninguém. Nós não podemos dar glória ao Papa, aos padres, mas também nós não podemos dar glória a pastores, a líderes, a cantores, a pessoas que fazem milagres, a tudo isso. Isto aqui é a base da nossa fé. É por isso que é tão importante nós aprendermos. É tão importante. E para nós podermos partilhar a nossa fé, nós temos que conhecer profundamente aquilo que nós queremos. Senão, quando nos perguntem o porquê, nós não sabemos explicar.
Quando nos perguntem qual é a base da nossa fé, nós não sabemos fazer. Isto são os 5 pilares da nossa fé. Porque é que nós precisamos, como eu já disse, porque é a base da nossa fé evangélica, é a base da nossa fé evangélica. Em segundo lugar, aumentar o nosso conhecimento e a nossa fé. Nós não conseguimos ter fé em Deus se nós não conhecermos Deus. A nossa fé tem que ser baseada em conhecimento. Uma fé sem conhecimento é vazia. Uma fé sem conhecimento é uma fé que é abstrata, que não tem substância. Nós temos que parar de crer em tudo o que nos dizem e realmente nós buscarmos o conhecimento verdadeiro de Deus. Nós irmos às Escrituras, nós buscarmos aprender mais, nós realmente termos o conhecimento para aumentar a nossa fé. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais fácil é de nós termos fé em Deus. Então, nós temos que realmente ter esse conhecimento. Número 3, porque nós temos sido invadidos por falsas verdades, por enganos, por mentiras, por ensinamentos que parecem bíblicos, mas não são. Parecem muito bons, mas na realidade não têm nada a ver com os ensinamentos bíblicos. E isso tem causado muita confusão na cabeça das pessoas, mesmo na minha. Uma das coisas, às vezes eu peço, Deus, dá-me sabedoria, dá-me conhecimento, leva-me a eu realmente conhecer a Tua Palavra. Não me deixe influenciar pelas pregações. É muito bom a gente ouvir pregações. É muito bom vocês virem à igreja e estarem-me a ouvir aqui. Eu agradeço de coração e creio que Deus hoje... Eu peço a Deus que Deus me use para Ele falar a Sua Palavra. Mas nós temos que ir à Bíblia. Somente a Bíblia é 100% verdadeira. Quando nós nos inclinamos muito a ouvir outras pessoas, nós estamos em perigo de ser levados a crer em coisas que na realidade não são bíblicas. Parecem, mas não são. Têm uma aparência de bondade, mas não é. E então nós temos que ter muito, muito cuidado. Hoje em dia nós estamos no mundo do fake news. Das informações, muita informação tem-nos corrompido. Eu não sei, estava a falar com a minha filha sobre isso. Dependendo daquilo que vocês quererem, por exemplo, na parte política, agora estamos a falar muito sobre a política, não é? Os Estados Unidos, vai haver as eleições, tudo isso. Se você for a favor de um candidato, consegue encontrar informação que vai fazer com que esse candidato seja o melhor do mundo. Se você for contra, você consegue ter informação de que ele é a pessoa mais horrível do mundo. Você consegue, dependendo daquilo... Eu fiz essa pesquisa no Black Lives Matter, que eu estava a pesquisar o que é verdade, o que é mentira. É impossível nós dizermos. É impossível nós sabermos a verdade verdadeira, porque tu consegues, este jornalista dá-te uma informação, aquele jornalista dá-te outra informação. Esta foto vai-te mostrar uma realidade, mas a foto tirada assim mostra-te outra realidade. Nós temos sido corrompidos por falsas notícias. E isso também tem entrado, infelizmente, no meio evangélico, na nossa doutrina bíblica. E número 4, porque é que é tão importante nós aprendermos estes 5 fundamentos? Para haver união dentro da igreja. Irmãos, se nós soubermos estes 5 fundamentos, isto é a nossa base, isto é o pilar, isto é aquilo que nós devemos crer como cristãos. Há sempre pequenas coisas que nós não vamos concordar. Há pessoas que acham que nós devemos fazer de uma maneira, outras de outra maneira. Uns devem cantar assim, outros devem cantar assim. Eu creio na manifestação do Espírito Santo desta maneira, eu creio daquela maneira. Há sempre pequenas coisas que nós vamos discordar como cristãos. Mas isso não é importante, essas coisas. Não é. Estas 5 coisas, se nós concordarmos, nós vamos estar unidos. Não interessa se você crê que
isto é feito desta maneira e eu creio que é feito daquela maneira. Isso não tem. A própria Bíblia, Paulo dizia assim, um crê que pode comer tudo, outro crê que não pode. Tu que podes comer, ou que achas que podes comer, não comas à frente daquele, mas depois quando estiveres em casa podes comer. Se a tua fé não te condena, faz aquilo que a tua fé que é melhor para ti. Mas não vamos deixar isso nos desunir, porque isso tem feito com que a igreja hoje em dia esteja fragmentada. Nós temos as placas na igreja. Eu sou disto, eu sou daquilo, eu creio nisto. As pessoas perguntam-me assim, a sua igreja é o quê? É uma igreja evangélica, é uma igreja cristã. Eu não gosto de dar labels. Como é que se diz? Rótulos. Eu não gosto de dar rótulos. Porque os rótulos, quando tu dizes assim, eu sou uma igreja apostólica. Eu não creio que haja apóstolos agora. E a pessoa vai criar uma barreira de não vir à igreja. Eu sou uma igreja adventista. Eu sou uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. Vocês lá falam em línguas. Eu não creio no poder de falar em línguas, eu já não vou. Essas coisas não interessam. Essas coisas, na realidade, interessam, por um lado, para a sua fé pessoal, mas isso não tem que nos dividir. Então, aquilo que nós vamos fazer nestas próximas semanas é vos dar ferramentas, é ir profundamente à palavra de Deus para dizer o que é que nós queremos, como seguidores de Jesus, como pessoas que creem em Deus, como pessoas que creem na palavra de Deus. Nós queremos nestes 5 fundamentos. Estas 5 solas, isto que revolucionou completamente a igreja, que deveria ter trazido uma união muito maior, infelizmente ainda continua a criar divisão, mas nós podemos caminhar juntos, independentemente de... Então, nós precisamos hoje em dia de uma reforma novamente. Nós precisamos de uma reforma. Esta nova realidade que nós estamos a viver veio mostrar que aquilo que estava a ser ensinado e a maneira como a igreja estava a se conduzir não era uma maneira de Deus, digamos assim. A construção de templos, o trazer as pessoas para dentro de edifícios, nunca foi essa a vontade de Deus. Não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a criação de templos para as pessoas virem. O mandamento de Jesus foi ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Sim, a igreja é bom a gente se juntar, mas o nosso propósito não é nós trazermos mais pessoas para aqui, é nós irmos e influenciarmos as pessoas. É nós irmos e falarmos e pregarmos, é nós irmos e na nossa esfera nós podermos influenciar aqueles que estão lá fora. O objetivo da igreja não é que as pessoas venham para a igreja, é que a igreja vá até às pessoas. E nós temos visto isso. Deus... Neste momento, Ele permitiu, que é tudo permissão de Deus, não quer dizer que Deus queira, mas é permissão de Deus, que muitas igrejas fossem fechadas. Muitas igrejas foram fechadas. E como as pessoas agora não se podem juntar, muita fé das pessoas, as pessoas têm esfriado na sua fé. As pessoas não conseguem servir a Deus dentro das suas casas. As pessoas não conseguem ler a Bíblia sozinhas. Porquê? Porque os ensinamentos foram, venham para a igreja. O pastor dá o alimento, as ovelhas recebem o alimento e pronto. E foi isso que tinha sido ensinado. Não é isso que é bíblico. Cada um de nós, como ovelhas do pastor que é Jesus, nós somos responsáveis de buscar o nosso alimento nele. Nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com ele. Nós não precisamos do pastor para orar por nós. Nós não precisamos do pastor para intervir por nós. É lógico que é bom nós termos alguém, mas nós temos acesso direto ao Pai. Nós podemos ter uma conversa com o Deus do universo. E essa é a realidade do cristianismo.
Tem havido muitas divisões, muita distorção dos ensinamentos bíblicos, muita busca a construir reinos humanos e não o reino de Deus. Muita busca de riquezas, que têm vindo escândalos e as pessoas têm-se afastado do Deus verdadeiro. E não é isso que Deus quer de nós. Segundo a Timóteo 3, a partir do versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Ele está aqui a dizer, quando nós vemos aqui esta lista toda, nós pensamos, o pessoal lá fora é assim. As pessoas realmente estão a perder o amor. Egoístas, mal educados, não respeitam. Mas aqui Paulo, ele estava a falar para Timóteo sobre as pessoas dentro da igreja. Ele estava a dizer assim, nos últimos tempos, nós estamos a viver os últimos tempos, eu creio isso. Isso é outra coisa que também não interessa. Estamos a viver, não estamos a viver, não interessa. Cada um tem a sua teoria. Não vamos nos deixar levar por grandes teorias. Não é o mais importante. Mas o mais importante é sabermos que isto está a acontecer à nossa volta. Isto está a acontecer. Está a haver muitas divisões, o amor está a esfriar, as coisas estão a acontecer. Há uma aparência de piedade, mas não há eficácia. O que é que isso quer dizer? Não há vida de Deus. Não há vida de Deus, não há transformação de Deus, não há algo que tu olhas e vejas o amor de Deus na vida dessas pessoas. Essa pessoa não influencia, ela é influenciada. Ela não está realmente a ser uma influência dentro da sociedade, mas a sociedade está a influenciá-la. Então nós devemos de realmente ter cuidado e nós devemos de acordar. Nós temos que acordar. Eu não estou a falar isto para vocês, eu estou a falar isto para mim. Nós temos que voltar à sã doutrina, nós temos que voltar a nos unir, a ter mais amor de Deus, uns pelos outros, a ter compaixão pelos de fora, aqueles que não conhecem a Deus, a conhecer profundamente as Escrituras para que nós possamos ensinar outros. Esse é um dos nossos objetivos durante estas semanas. Eu gostava de trabalhar com cada um de vocês e nós, como líderes, nós vamos trabalhar dentro dos grupos diariamente. Nós vamos aprender realmente no que é que nós queremos. Então, aquilo que eu quero, isto é só o começo, eu só dei a introdução, vou começar agora a pregação. Não se assustem, estou quase a acabar, tá? Mas aquilo que eu peço, não falte à igreja durante estas próximas semanas. Se você está a sério na sua vida com Jesus, se quer aprender mais sobre o que realmente é o Evangelho de Jesus, se quer realmente aprender mais sobre a Bíblia e os ensinamentos bíblicos, não falte. Se tiver que faltar, veja online. A gente vai colocar online. Grupos são um grupo pequeno também. Nós temos grupos pequenos presenciais. Presenciais. Nós temos online. Junte-se para que nós possamos realmente estudar juntos, para que você possa tirar dúvidas, para que nós possamos aprofundar realmente o conhecimento. Faça o trabalho de casa. Nós vamos ter trabalhos de casa para fazer. Porque nós não podemos só vir à igreja para comer. E depois estou cheio até ao próximo sábado, até ao próximo domingo.
Vocês têm que se alimentar diariamente. Nós temos que aprender a estudar a Bíblia nós próprios. Nós temos que aprender a questionar as coisas, a ir mais profundo. É o Espírito Santo que nos dá essa revelação, mas também Deus usa pessoas para nos ensinar. Então nós precisamos de buscar isso, de fazer, de estudar, de buscar, de realmente deixar Deus nos transformar. Deus nos quer transformar para nos poder usar. Se Deus não trabalhar primeiro em nós, Ele não pode trabalhar através de nós. Ele trabalha em nós para trabalhar através de nós. Então deixe Deus transformar para depois usar. Então nós vamos começar a nossa mensagem hoje pela sola gratia. Eu não sei se é gratia, se é gracia, mas não faz mal, porque eu não sei latim. Mas é somente pela graça. Somente pela graça. Esta palavra aqui, sola, somente, é uma palavra muito importante. Somente quer dizer não mais que, apenas, só, unicamente. Não mais que, somente, só aquilo. E esta palavra é muito importante, porquê? Porque muitas vezes as pessoas creem na graça de Deus, é ensinada a graça de Deus, mas é ensinada algo mais. E o que está aqui a dizer é que é só a graça, mais nada. Nós somos salvos pela graça de Deus e mais nada. E como eu estava a falar anteriormente, este ensinamento veio contra as indulgências que eram praticadas pela Igreja Católica na altura. Eu, sinceramente, eu não sei se ainda é praticado, mas eu penso que não. E o que eram essas indulgências? A Igreja Católica, ela ensina que, a partir do momento que a criança é batizada, ela entra no reino de Deus. Ela faz parte do reino de Deus. Ela é um filho de Deus. Eu lembro-me, a minha irmã mais velha, ela nasceu dia 21 de novembro, só que ela ficou muito doente e ela foi batizada no dia 25 de dezembro, no Natal, porque ela estava quase a morrer. Então os meus pais, com medo, eles pediram um padre para vir ao hospital para a batizar, no sentido de que, se ela morresse, ela iria para o céu. Porque ela era batizada, porque iria fazer parte do reino de Deus. Esse é o ensinamento da Igreja Católica. Por isso, nós não batizamos crianças, porque não é isso que nós queremos. E hoje nós temos algumas crianças que vão ser apresentadas. Não é isso que nós queremos, não é? Então, basicamente, todos aqueles que são batizados na Igreja Católica, supostamente fazem parte do reino de Deus e são filhos de Deus. Mas havia um ensinamento sobre o purgatório. Alguém cresceu na Igreja Católica? Conhece mais ou menos? Ok. Purgatório. O que é o purgatório? Tu, como fostes batizado, tu fazes parte do reino de Deus e se tu fores bom o suficiente, isto é, ir à igreja, casar na igreja, fazer as coisas todas supostamente boas que tu tens que fazer, quando tu morreres, tu vais para o céu. Mas pode haver pecados não confessados e aí a pessoa irá passar um período num lugar chamado purgatório, que é um lugar em que é entre o inferno e o céu. Portanto, o inferno é para todas as pessoas que não são católicas. O purgatório é um tempo que tu passas a pagar pelos pecados que ainda não foram ou confessados ou pagos. Ou então tu vais para o céu. As indulgências era dinheiro que a Igreja Católica cobrava às pessoas para que, se tu não tivesses certeza que a pessoa iria para o céu, ao dar essa quantia, tu estavas a comprar o lugar dela no céu. É por isso que existe também a missa de sétimo dia, a missa do mês. Nós estamos a orar, ou a rezar, neste caso, o pessoal reza pelas almas das pessoas que já morreram,
para que no caso delas estarem no purgatório, para que Deus possa ter misericórdia e ao elas darem dinheiro ou elas rezarem pela alma, elas possam sair do purgatório e irem para o céu. Este é o ensinamento e que hoje em dia ainda é o ensinamento da Igreja Católica. Desculpa. Naquela altura, as indulgências eram muito elevadas. E na realidade o que eles diziam era, se tu não pagares, a pessoa vai para o inferno ou vai para o purgatório e vai passar longos períodos no purgatório. Mas se tu pagares, a pessoa vai para o céu. Que ia totalmente contra a somente pela graça. Que nós somos salvos, é de graça. Não custa nada. É um dom de Deus que Deus dá e que nós não podemos comprar. O acesso a Deus não pode ser comprado nem por obras, nem por dinheiro, nem por ser bonzinho, nem por absolutamente nada. É somente pela graça. E é muito importante nós entendermos que não há nada que nós possamos acrescentar. Não há nada. Porque muitas igrejas, elas pregam realmente a graça, mas depois elas dão-te uma lista assim de coisas que tu podes e não podes fazer. Elas dizem a salvação é pela graça, mas tu não podes usar isto, não podes fazer aquilo, tu não podes ir aqui, tu não podes ir aqui, tu tens que ser esta pessoa bonzinha que é para receberes mais facilmente a tua salvação, ou para que Deus te ame mais, ou te aceite mais. E são ensinamentos completamente antibíblicos, porque é somente pela graça. Santificação é algo diferente. Santificação é o processo que o Espírito Santo faz na vida de cada um, em que Ele nos vai transformando para nós sermos mais como Jesus. E por causa desse processo de santificação é que nós vamos sendo transformados. Nós não deixamos de fazer coisas, nós temos a sensibilidade, quando nós mentimos, nós pedimos perdão porque sabemos que isso está errado. Nós temos a sensibilidade de não estar em locais ou não fazer determinadas coisas, mas isso não é para ganhar a salvação. Nós já somos salvos. Isso é santificação, que é algo diferente. É muito importante nós entendermos estas coisas, porque para nós, em primeiro lugar, nós vivermos de uma maneira clara o nosso cristianismo e para nós podermos ensinar a outros de uma maneira clara o que é que nós queremos, quem Jesus é, o que é que a Bíblia diz e como é que a pessoa pode ser salva. Efésios 2, 8 e 9 vai ser o nosso versículo base. Desculpem. E diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não veio de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Salvos pela graça. E o trabalho de casa esta semana é ler, meditar e decorar estes versículos bíblicos. Efésios 2, 8 e 9. Eu creio que todos, Carlinha já sabe, porque foi trabalho de casa aqui há uns tempos atrás, eu creio que nós todos, como cristãos, nós temos que saber este versículo. Prova de que nós não somos salvos pelas obras. Para quê? Para que ninguém ache que é mais do que é. Mas nós somos salvos pela graça. E o que é que a graça significa? A graça vem da palavra grega charis. No Novo Testamento, ela é apresentada como favor, bênção ou bondade. Favor, bênção ou bondade de Deus. A graça é Deus a escolher abençoar em vez de amaldiçoar. É escolher fazer algo de bom em vez de nos dar aquilo que nós merecíamos, que era a morte. Há três palavras que nós temos que realmente entender de maneira a nós entendermos o que é a graça. A primeira é castigo. O que é castigo? Castigo é o que nós merecíamos. Castigo é receber o que nós merecemos.
O que é que nós merecíamos? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa do pecado nas nossas vidas, e nós todos nascemos em pecado, o salário do pecado, o pagamento do pecado, aquilo que nós merecíamos, era a morte. Mas Deus deu-nos a vida eterna. Então nós merecemos o perdão de Deus. O que é o perdão? É não receber aquilo que nós merecíamos. Castigo é receber aquilo que nós merecíamos. Perdão é não receber aquilo que nós merecíamos. Colossenses 2,13 diz assim: e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-as todas as ofensas. Então nós tivemos o perdão dos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, na nossa rebeldia contra Deus. E Deus, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Ele nos perdoou os nossos pecados. Mas sabem uma coisa? Deus não só nos dá a salvação, Ele nos dá a graça. E graça é receber o que nós não merecemos. Receber muito mais do que aquilo que nós não merecemos. Nós não só tivemos o perdão, todos aqueles que o recebem, todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, todos aqueles que fazem dele o Senhor da sua vida, Ele dá o perdão de pecados. Ele dá a vida eterna, mas Ele dá muito mais do que isso. Ele nos dá o Santo Espírito para viver dentro de nós. Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Ele nos dá a sua alegria, que é a nossa força. Ele nos dá o conforto nos tempos de tribulação. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver uma vida santa e uma vida que glorifica a Deus. Então a graça é essa medida exagerada, essa medida maravilhosa, essa bênção tremenda que Deus nos dá, que nós não fizemos nada para merecer, antes pelo contrário, mas Ele nos dá. Graça é um favor imerecido de Deus. Ele não só nos perdoa e salva, Ele dá-nos muito mais do que isso. E isso é graça. E uma das coisas, acho que é o último ponto que eu vou fazer para a semana a mais. Graça sempre existiu, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E isso é uma coisa que às vezes a gente faz confusão, porque eu já ouvi pessoas pregarem, havia o tempo da lei e agora nós vivemos o tempo da graça. Mas sabem uma coisa? Os homens no Velho Testamento também foram salvos pela graça de Deus, não pela lei, porque a lei não consegue salvar ninguém. Nenhum deles foi salvo porque pudesse obedecer à lei a 100%. Ninguém foi salvo porque era muito bom e bom o suficiente de maneira a ser salvo. Não. Eles olhavam para a frente. Os santos do Velho Testamento, em Gênesis 6:8 diz assim, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele achou graça aos olhos de Deus. Abraão foi escolhido porque ele teve fé em Deus, não porque ele foi bom. Ele foi salvo. Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens de Deus, quando nós vemos na Bíblia, todos eles pecaram. Davi, ele pecou feio. Vários e vários homens de Deus, mulheres de Deus, que eles pecaram, que eles ficaram muito aquém daquilo que seria necessário para entrar no céu, porque ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, eles tiveram fé em algo que eles não sabiam o que é que ia acontecer. Mas, na realidade, os santos do Velho Testamento, eles olhavam para a cruz. Eles esperavam algo que iria acontecer. Eles esperavam um acesso ao Pai que eles não tinham na altura, mas eles já olhavam para a cruz.
Tudo no Velho Testamento é a antecipação da vinda de Jesus. E os santos do Novo Testamento, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para trás, para a cruz. Eles olhavam para a frente, à espera da salvação. Eles eram salvos pela graça de Deus. Eles eram salvos pela misericórdia de Deus. A graça no Velho Testamento é traduzida por misericórdia, bondade, benevolência, favor e muitos mais. Especialmente em Salmos, o Salmo 136 foi traduzida por amor constante. Amor constante. Não há uma equivalência desta palavra graça no Velho Testamento para o nosso português. Mas, na realidade, esta palavra ela carrega a ideia de que o povo escolhido de Deus, que tem uma aliança com Deus, e como resultado deste relacionamento, Deus ele tem um compromisso com eles. Ele derrama graça, Ele derrama misericórdia, Ele derrama bondade, Ele derrama fidelidade, Ele derrama sobre esse povo a sua graça, para que eles possam ter um relacionamento com Ele. E Ele espera desse povo também que esse povo tenha fidelidade para com Ele. Porque Ele derrama a sua graça, Ele também espera que esse povo cumpra as promessas. Também espera desse povo fidelidade, também espera desse povo amor, honra. E hoje em dia nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o seu povo, em que Ele tem derramado da sua graça. Da sua graça. Para a semana nós vamos continuar quase que disse tudo. Nós vamos continuar a falar sobre graça, porque nós temos que derrubar ideias que não são as que a Bíblia diz. Nós temos que destruir aquelas fortalezas, aquelas falsas verdades, aquelas mentiras até que nós colocamos na nossa cabeça ou que nos foram ensinadas. E nós temos que querer verdadeiramente saber o que é a graça de Deus, porque é a base de tudo na nossa vida. É muito, muito importante, porque assim como Deus tem uma aliança connosco, como Ele tem sido fiel, como Ele derrama o seu favor sobre a nossa vida, nós também temos que ter uma resposta para com Ele. Uma resposta de fidelidade para com Ele, de amor para com Ele, de obediência à sua palavra, de realmente o buscar em todas as situações, de o colocar em primeiro lugar. É a resposta à graça de Deus. Deus derrama a graça e nós temos que ter uma resposta a essa graça de Deus. Amém? Então, somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém. Pela graça mediante a fé. E isso é dom de Deus. Amém. Isso é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Isso nos traz uma humildade. No mundo que nós vivemos hoje em dia, é tudo sobre quem é melhor, ou quem pode passar uma imagem melhor. Ou eu tenho que ganhar isto, eu tenho que ser suficiente, boa. Mas na realidade com Deus, isso nos leva a um lugar de humildade, porque nós não podemos fazer nada. E de resposta ao seu amor, porque nós somos escolhidos. Se alguém é salvo porque Deus o escolhe. Se alguém é salvo porque Deus abre o seu coração. Porque se você é morto, você não consegue fazer uma escolha. É Deus que nos vivifica, é Deus pela sua graça que nos escolhe. E isso a nossa resposta só pode ser de entrega total e de amor total a Ele. Amém. Vamos orar. Deus